Paz de Cristo, eu sou o pastor Cássio Mota e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, cujo título é Jesus de Nazaré, Milagres, Sinais e Prodígios. É interessante, ao estudarmos essa lição, perceber com grande poder Cristo fazia os seus milagres. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é qual era a finalidade dos milagres de Cristo? Por que Deus ele queria alcançar ou usava o seu filho para poder curar pessoas, expulsar demônios, ministrar aquilo que alcançaria a necessidade daquelas pessoas da sua época? Nós vamos ver que os milagres que Jesus realizava, eles nunca tinham um fim em si mesmo. Jesus ele vai sempre realizar um milagre com a finalidade de comunicar algo maior, um princípio espiritual. Podemos perceber isso no primeiro milagre, onde Jesus inicia o seu ministério nas bodas de Caná, em Galileia. Jesus ali transforma água em vinho. Jesus ele transforma água em vinho em Caná da Galileia. Jesus é convidado com os seus discípulos para uma festa de casamento e naquela época era tradicionalmente conhecido que as festas elas duravam alguns dias. Não era como o casamento dos dias de hoje. E pensando em uma família, se tivesse que comunicar aos seus convidados que acabou o vinho. Naquele contexto, a comida ela até poderia faltar, mas o vinho, que era o sinônimo de alegria, simbolizava ali o regozijo daquele casal, dos seus familiares. Se faltasse, traria um constrangimento e uma vergonha muito grande. Jesus, então, transforma aquela água em vinho para que aquela festa de casamento não pudesse ser maculada. Jesus faz um milagre com o propósito de preservar as famílias, apontando para que o casamento é importante. Ele não pode ser manchado, ele não pode ser maculado por qualquer questão que seja. E nós vamos ver também que Jesus ele vai, ao longo do seu ministério, vai curando endemoniados, vai curando cego, mas o milagre que mais chama a atenção e é conhecido no cristianismo é o milagre onde Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Jesus ele fica impactado com a fé que aquela mulher demonstrou. Ela vai dizer que se ao menos ela tocasse na orla de Jesus, ela seria curada. E ao tocar nas vestes de Jesus, Jesus percebe que sai de si virtudes e ela recebe uma palavra que a sua fé o salvou. A fé daquela mulher havia o curado, pois ela toca o mestre de uma tal forma a ponto de sair a essência que há nele e poder curar aquele fluxo de sangue que já havia há bastante tempo atormentando aquela mulher. Por isso nós vamos ver que todo milagre que Cristo realiza tem uma finalidade de comunicar algo maior, algo que tem a ver com as leis do reino de Deus, algo que glorifique ao nome do Pai. E nós vamos ver que Jesus ele vai operando milagres, vai operando maravilhas, como também ressuscita o filho da viúva de Naim, como também ressuscita a filha de Jairo, e como ele ressuscita a Lázaro, que é o seu amigo íntimo. Vale destacar que nessa ressuscitação do filho da viúva de Naim, Jesus ele é movido por compaixão, pois se deslocando com seus discípulos, ele se depara com um cortejo fúnebre. E ali Jesus se depara com aquela cena, movido de íntima compaixão, ele libera uma palavra e o filho daquela viúva torna a viver. O que Jesus ele estava comunicando ao realizar os seus milagres é que existia um princípio maior por trás daquilo, que era comunicar que o reino de Deus ele é implantado na terra com poder, com autoridade e com sinais. Então Cristo vai fazendo esses milagres, apontando esses sinais e prodígios para que o seu reino fosse confirmado e que fosse visto como notório e digno de aceitação por aquelas pessoas que estavam naquele contexto, bem como registrado na sua palavra para que pudesse impactar as eras e os cristãos que viriam depois ao longo das épocas.
E a gente vai ver que o principal propósito dos milagres do Messias era salvar o que estava perdido, bem como anunciar a chegada do reino de Deus. E Jesus ele era tão perfeito que, ao realizar o milagre, ao declarar uma cura, uma libertação, ele integrava aquela pessoa ao convívio cotidiano daquela época. É bem verdade que, na época de Jesus, existiam pessoas à margem da sociedade, em questões de miséria muito grande. Mas quando um milagre acontecia, quando Deus curava alguém de cegueira, curava alguém que tinha alguma paralisia, essa pessoa poderia voltar ao convívio social, poderia começar ou retornar ao trabalho, sendo inserido no contexto daquela época. Por isso eu repito que todos os milagres de Jesus nunca tinham um fim em si mesmo, mas sim de abençoar pessoas e comunicar o reino dos céus. Que Deus te abençoe.